Gente, 93% das pessoas no mundo tiveram, têm ou vão ter alguma dor de cabeça. Aquela dor de cabeça mais comum, né? Que acontece, por exemplo, por uma noite mal dormida ou uma correria no dia a dia. Só que é preciso muita atenção para identificar e tratar de maneira correta, porque existem 200 tipos diferentes de dores de cabeça, né, para que se evite uma coisa mais grave. E para chamar a atenção da população, foi instituído hoje, o dia 19 de maio, como o Dia Nacional da Cefaleia. E a gente recebe aqui no nosso estudo para conversar sobre o assunto a neurologista Gisele Teotônio. Bom dia, doutora. Bom dia, Fabiola, tudo Prazer bem? em recebê-la. Obrigada pelo espaço. É um tema muito importante. Exatamente. Hoje é o Dia Nacional da Cefaleia, para que conversemos sobre a conscientização do tratamento das dores de cabeça. Quer dizer que existem 200 tipos diferentes? 200 ou mais. A cada reclassificação, nós temos o surgimento de novas cefaleias. São os grandes especialistas do mundo que classificam através de critérios clínicos. E o que é exatamente a cefaleia? Cefaleia é o termo que o médico usa para designar a dor de cabeça. São muitos tipos, ela pode ser dividida em primária ou secundária. Primária, quando a cefaleia é a própria doença. Secundária, quando ela é um sintoma de uma doença mais grave ou outro transtorno, como se fosse um sintoma de uma outra doença que está por trás, que tenha que ser investigada ao mesmo tempo. A gente conversava nos bastidores que, pelo menos o meu organismo, ele age assim. Quando eu percebo que vou ter uma dor de cabeça, a vista, ela começa a ficar meio granulada, né? E aí lá no finalzinho, uma dor de cabeça lá na pontinha. Isso é comum? Isso que você está me descrevendo chama-se aura visual. 20% de quem sofre com enxaqueca é um tipo de cefaleia que é um transtorno na vida de muita gente. Em 20% dessas pessoas pode acontecer auras, que são déficits neurológicos focais. Então, pode acontecer uma alteração como uma dormência, uma alteração visual, alteração na fala, perda de força, precedendo a crise de dor. A crise de dor clássica da enxaqueca é aquela pulsátil de um lado da cabeça, que vem associada a mais desconfortos, como náusea, como intolerância bem importante à luz, ao barulho, e que incapacita, deixa esse paciente muitas vezes de cama, perde dias de trabalho, dias de lazer, se elas se tornarem mais frequentes ou se forem muito intensas. Tem cura a cefaleia? Olha, depende do tipo de cefaleia, né? Porque nós estamos aqui falando de 200 causas diferentes. Algumas têm cura. Se for uma cefaleia, por exemplo, atribuída a uma sinusopatia, se for tratada aquela sinusite, pode ser que não recorra àquela dor de cabeça. Né? Mas no caso da enxaqueca, que é o tipo de cefaleia que mais comumente leva o paciente a procurar um médico, né? Por ser frequente, 15% da população sofre com esse problema, afeta mais mulheres do que homens, 3 vezes mais mulheres são afetadas que os homens. E aí, assim, por ser tão frequente, nós precisamos montar um plano de tratamento para trazer qualidade de volta a esse doente. Porque existe muito a automedicação, né? Você tem aquela dorzinha ali, não, vou correr para um comprimido ali, um analgésico que vai resolver. Não é por aí. Esse é um problema enorme. Por isso que hoje foi instituído esse dia, né? Em todo o Brasil está sendo informada tanto a população em geral quanto aos próprios médicos os riscos da automedicação. Claro, tem os riscos inerentes aos efeitos colaterais dos próprios medicamentos que estão sendo consumidos em excesso, mas também o risco de cronificar uma dor de cabeça. Então, uma dor de cabeça que era intermitente, esporádica, ela pode se tornar cada vez mais frequente, usando de forma excessiva qualquer analgésico ou anti-inflamatório, ou até a cafeína. O café em excesso também entra como um potencial causador, cronificador de uma enxaqueca. E mais do que 2 comprimidos por semana já é considerado uso excessivo. Tem pessoas que fazem uso de 2 comprimidos num dia. E aí, muitas vezes, quando vão chegar até um especialista, primeiro precisam fazer uma desintoxicação para responder melhor ao tratamento. Gisele, você é especialista em cefaleia, Sim, né? eu sou neurologista,
E assim que eu acabei a neurologia, eu decidi por me especializar em dores de cabeça, em cefaleias, no HC da USP de Ribeirão Preto, que é uma grande referência nacional, né, no tratamento das cefaleias. E aí você estava trabalhando em Brasília e agora voltou para Maceió. Sim, eu estava em Brasília nos últimos 10 anos e lá eu coordenava um ambulatório de cefaleias crônicas. Agora tive a possibilidade de voltar, porque minha família está por aqui e estou com tudo para tratar a população maceioense, né, os sofredores dessa doença que pode incapacitar tanto. Eu imagino que para você deve ser gratificante quando chega alguém que já está já vivendo aquele problema todo dia, que ali compromete a vida dele mesmo. E ele passando a ter o tratamento correto, pode ter uma vida normal, né? Claro, dentro das doenças neurológicas é uma das sub-áreas mais gratificantes, por a gente ver a resposta quando institui o tratamento correto. Até 80% dos casos a gente vê uma melhora progressiva quando é feito um tratamento classificando corretamente o tipo de cefaleia do paciente. Para a gente encerrar, qual o conselho que você dá para o pessoal de casa? Tá com dor de cabeça, tem que fazer o quê? Então, dor de cabeça recorrente, procure marcar uma consulta com o neurologista. Se você tiver uma dor de cabeça súbita, a pior dor da vida, uma dor de cabeça que venha com febre, com dor na nuca, uma dor de cabeça que piora progressivamente associada a mais sintomas neurológicos, como dormência, perda de força, nestes casos, procure emergencialmente. Pode ser tanto um neurologista na emergência ou pelo menos um clínico num hospital para poder ser avaliado quanto a causas graves secundárias. Ok, doutora, muito obrigada, prazer em conhecer. Igualmente, um prazer estar aqui. Agradeço muito a oportunidade, viu? Obrigada.